Nesta semana, o Papa Leão XIV nomeou o climatologista especialista em Amazônia e mudanças climáticas e pesquisador do Instituto de Altos Estudos da Universidade de São Paulo, Carlos Nobre, como membro do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral. Esse dicastério é um conselho consultivo dedicado a debater questões da existência humana e é com Carlos Nobre que a gente conversa aqui agora no TJ Aparecida. Oi, Carlos, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ. Boa tarde, muito prazer e muito obrigado por essa entrevista. Carlos, aproveito para perguntar para o senhor como foi receber essa notícia, né? Essa nomeação do Papa Leão XIV. Sem dúvida, foi muito interessante, foi surpreendente, porque eu não estava sabendo, mas ontem de manhã lá no Vaticano, em Roma, no Vaticano, foi lançado um documento em que dizia várias coisas, mas dizia também a criação desse Conselho de Desenvolvimento Humano Integral e 11 nomes e meu nome lá. Então eu fiquei muito surpreso, mas logicamente muito satisfeito pela oportunidade agora de este grupo, né, de dar toda a assessoria, todo aconselhamento rigoroso para o Papa Leão XIV sobre todos os aspectos envolvidos, como realmente melhorar muito a vida dos bilhões de humanos aqui do nosso planeta. E, lógico, a minha participação vai se dar muito como combater rapidamente a emergência climática, como proteger toda a natureza, toda a biodiversidade e, claro, nós temos que salvar a Amazônia, que está muito próxima de um ponto de não retorno, de uma autodegradação, que até o final do século nós podemos perder até 70% da floresta amazônica. Então, eu acho que vai ser positivo esse grupo de 11 membros desse conselho de dar recomendações muito fortes para o Papa. Carlos, boa tarde, é sempre uma alegria tê-lo aqui no TJ Aparecida, ainda mais nesse momento, o reconhecimento de todo um trabalho que você tem feito, né? E a gente acompanha, inclusive, aqui na TV Aparecida. Você esteve com o Papa Francisco em 2019 durante o Sínodo da Amazônia, esse encontro aconteceu lá em Roma, né? Como o senhor avalia a atuação da Igreja nessas questões ambientais e como a Igreja ajuda a fomentar o debate, a mobilização em torno do meio ambiente? Olha, desde o Papa Francisco, com certeza, foi um Papa histórico em muitos aspectos, mas um deles foi exatamente um Papa que valorizou demais a proteção da natureza e também a proteção dos povos indígenas, comunidades locais. O Sínodo da Amazônia foi marcante e antes, em 2018, o Papa esteve na Amazônia peruana para um evento, para uma reunião, e se reuniu com um grande número de líderes indígenas e de comunidades locais, e aquilo foi o que fez realmente fortalecer muito o sínodo, que depois, em 2019, em agosto, aconteceu. Eu estive presente, fiquei muito satisfeito. Eu tive lá poucos minutos de conversar com o Papa Francisco. Eu não falo perfeitamente espanhol, mas eu falei o que a gente chama portunhol, né? O nosso português virando espanhol. Mas foi uma boa conversa com o Papa e eu exatamente trouxe para ele tudo que está acontecendo com a Amazônia, como nós precisamos fazer para salvar a Amazônia. Ele esteve totalmente de acordo e esse Sínodo da Amazônia foi muito importante, que o Papa ouviu líderes indígenas, cientistas, outros líderes sociais e culturais de todos os países amazônicos. Então, aquilo foi muito positivo. Então, é também, vamos dizer assim, otimista, né? Agora, esse conselho que o Papa Leão XIV cria, vamos realmente torcer muito que esse conselho seja muito importante.
Com a negação de Donald Trump para as questões climáticas que o mundo enfrenta, o senhor avalia que o papel e a força da igreja se tornam aliados nesse combate, no combate a tantas tragédias que nós temos enfrentado ultimamente? Olha, você coloca uma pergunta muito importante e a grande pergunta desafiadora, né? É assim, nada fácil entender por que nas democracias do mundo, e quando a gente faz a pesquisa das democracias de vários outros países, inclusive, mais de 70% da população não é negacionista sobre a emergência climática que nós estamos vivendo. Mas, de repente, nas eleições democráticas, como você mencionou, nos Estados Unidos, se elege um político, no caso o presidente, totalmente negacionista. Então, isso é uma coisa muito preocupante, porque nós estamos numa emergência climática tão grave. Nos últimos 3 anos, a temperatura média do planeta já atingiu 1,5 graus mais quente, que a Convenção Climática, as COPs, né, lá em 2015 em Paris, depois de 2021 lá em Glasgow, na Escócia, foi a COP26, todos os países concordaram que não deveríamos passar de 1,5 grau. Para isso, tinha que acelerar demais a redução das emissões até 2030, reduzir 43% até 2030, depois 65% até 2035 e zerar as emissões líquidas até 2050. Infelizmente, nós não estamos indo nessa direção, ao contrário, as emissões bateram recorde em 2025 e esses 3 meses de 2026 elas continuam altas. Então, é assim, muito grave isso está acontecendo no mundo inteiro. Políticos negacionistas são eleitos e depois, como esse dos Estados Unidos, o ano passado as emissões dos Estados Unidos aumentaram 2,5%. Esse presidente falou com maior orgulho, eu vi um discurso dele no Fórum Econômico Mundial, na cidade suíça de Davos, na 3ª semana de janeiro desse ano, e ele fala com todo orgulho que as emissões, por exemplo, os Estados Unidos no ano passado aumentou em 830 mil barris de petróleo por dia de consumo. Falou também que aumentou o gás natural, que vão retomar minas de carvão que estão paradas há muito tempo. Então, é uma coisa assim, esse é um enorme desafio, né? Vamos também, sem dúvida, levar essas discussões para esse conselho lá do Vaticano, para começar a pensar realmente como que nós devemos atuar para não deixar mais esse mundo político, que é o que a gente chama um mundo político que vai levar o planeta ao ecocídio, né? Nós chamamos ecocídio, um suicídio ecológico do planeta até lá por 2060, 2070, e quase que o planeta poderá tornar-se inabitável em 2100, inabitável. Então, esses são vários pontos importantes também. Pois é, né? Além da tragédia climática que esse interesse econômico provoca, também justifica uma guerra que a gente tem assistido no Oriente Médio, infelizmente, né? Carlos Nobre, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, é sempre muito bem-vindo. E falando com o Papa, entre em contato com a gente aqui também, viu? Será um prazer. Entrarei. E Aparecida é uma maravilhosa cidade aqui do Vale do Paraíba. Parabéns. Um abraço, muito obrigado, viu?